Olá, boa noite. Eu sou Sandra Guimarães, diretora cultural da Academia Joseense de Letras, e hoje eu estou aqui com vocês para um bate-papo em parceria com a FAC do Parque Vicentina Aranha, para a gente conhecer melhor alguns dos nossos escritores regionais, né? Falar um pouco de literatura, do processo criativo, do lançamento do livro de cada um. E eu vou começar pela Kátia. Kátia Silva, boa noite, seja bem-vinda. Tudo Boa bom, noite, Kátia? tudo jóia, graças a Deus. Eu queria que você começasse se apresentando aí para o nosso público que está nos assistindo. Bom, meu nome é Kátia Silva e eu sou autora do livro A Árvore das Ilusões, né? E também promovo uns encontros com os alunos das escolas públicas, na biblioteca municipal, nas escolas mesmo, para falar da história do livro, né? Tenho outros livros, né? O Diário de um Psicopata, que eu lancei em 2015 também, e tenho algumas participações em antologias também. Muito bom. Vou chamar o nosso outro convidado. Vamos lá, Rogério Rodrigues. Seja bem-vindo, Rogério. Apresente-se aí ao pessoal que está nos assistindo de casa. Boa noite. Meu nome é Rogério Rodrigues, né? Eu sou autor do livro A Megera, né? E que conta a história do triângulo amoroso entre Humano, Moab e Cremilda. Sou professor da rede pública também de ensino aqui de São José, imortal da Academia de Letras, da Academia Virtual de Letras, Literatura Portuguesa, né? E é o meu terceiro livro publicado. Muito bom, muito bom. Seja bem-vindo. E a nossa terceira convidada, Glauci Leite, que já está aqui também conosco. Olá, Glauci, seja bem-vinda. Olá, boa noite, prazer revê-la. Oi, Sandra. Oi, gente, tudo bem? Kátia, Rodrigo, prazer. Bom, eu sou professora também da rede pública, né, de São José dos Campos, há mais de 20 anos já. Trabalhei no Estado e tenho um livro meu, Princesinhas do Século XXI, que foi escrito em 2013 e também tenho participações em antologias. Muito bom. Antes de falarmos de cada um dos livros de vocês, né, que é o nosso objetivo aqui, eu acho que a gente precisa ter um processo aí, né? Antes da gente publicar um livro, eu acho que existe um processo por trás que é como nos tornamos escritores. E no imaginário coletivo tem meio uma coisa que os escritores ou são bem idosos ou já são falecidos, mortos, né? E aqui todos muito jovens, todos vigorosos. Então eu queria ouvir de cada um de vocês como a literatura entrou na vida de vocês, né? Como vocês decidiram se tornar escritor. Vamos começar pelo Rogério? Na verdade, você escrever, né? Se você pensar, criança, mas foi quando eu tive o primeiro computador mesmo que eu comecei a tirar todas as histórias na mente, né? Transportei para o Word e acabou saindo meus livros. Tanto é que hoje eu tenho 20 livros escritos, né? Mas publicado é o terceiro, que é a Megera, que a gente vai falar um pouquinho hoje. E eu sempre tive gosto, na verdade. Esse negócio aí é uma terapia, na verdade, né? Quem escreve sabe o que é, né? É uma sensação gostosa, é um prazer escrever livro. Criar história, né? Dar vida aos personagens através do que passa na mente da gente. Muito bom, muito bom. Glauci, você? Deixa o microfone ligado? Enquanto Quando o outro você colega falar, fala? talvez seja melhor desligar. Tá. Bom, eu comecei lá com 19 anos. Eu descobri que minha vocação não era a engenharia, como meu pai me sonhava para mim, né? E aí eu comecei a escrever artigos, né? O famoso texto de opinião, artigo de opinião. Na época eu nem sabia que se chamava artigo de opinião. E eu queria ser jornalista, meu sonho é ser jornalista. Nunca imaginei que seria professora. Eu mandava para o jornal, na época Vale Paraibano, né? O jornal da região,
e eles publicavam meus textos, né? Foi uma época, assim, foi um ou 2 anos muito felizes, assim, com uma menina de 19 anos. Eu falei, nossa, eu sei escrever, né? E comecei a escrever ali. Dali, eu não parei mais, né? Aí saí da área de humanas, que estava traçada para mim, e fui para letras, porque na época não tinha jornalismo, né? Aqui em São José. E não queria sair de perto de pai e de mãe, mas também não sabia o que eu queria fazer. E aí eu comecei a escrever poesias e tal, tudo guardado, tudo lá no fundo da caixa, né? E em 2013, eu estava conversando com umas amigas, e eu sempre fui de falar muito, né? Acho que é coisa de professora, e contar histórias, sempre gostei muito de ouvir histórias e contar histórias, né? E umas amigas contando história, uma conta daqui, outra conta dali, e aí eu falei, gente, isso parece uma crônica, né? Aí alguém falou, mas por que você não escreve? Eu nunca imaginei que eu fosse escrever um livro, né? Eu falei, nossa, é verdade. Quer dizer, olha quantos anos demorou para eu ter ideia de escrever um livro, né? Uma coisa tão simples, né? Tão simples, né? Tão... Para quem gosta de escrever, seria uma ideia, né? Seria algo que estaria na cabeça de qualquer pessoa que gosta de escrever, mas na minha não estava, né? E aí escrevi, né? Eu escrevi meu livro em 30 dias, assim, era férias, foram 19 crônicas, e aí eu não parei mais. Aí eu comecei a escrever. Tem crônica que eu publiquei, tem crônica que eu não publiquei. E ontem escrevi, quase toda semana eu escrevo alguma coisa. Para mim, para ninguém, para publicar. Que bom. É isso, eu gosto muito de escrever. E você, Kátia? Conta pra gente como é que você chegou aí a se tornar uma escritora. Eu também escrevo desde menina, né? Essa mania de todo caderno ter um texto, tem textos espalhados pela casa, em tudo que é lugar. Você fuça a minha casa, você vai achar uma folha, um texto, desde menina. Mas também não passava pela minha cabeça lançar um livro, né? Eu sempre gostei muito de histórias, de ouvir histórias também, que eu acho que já vem da gente que gosta de escrever, ouvir histórias. Qualquer pessoa está conversando no ônibus, eu sou cabeleireira também, então as histórias das clientes, tudo aquilo para mim, somos personagens, né? Só que nós somos personagens da vida real. E aí eu comecei a escrever assim, uma historinha sobre a vida de uma cliente que ela tinha me contado para agradar, transformava num conto de fadas, sabe, o relacionamento dela com o marido. E em 2015 eu terminei de escrever um romance, né? Foi meu primeiro livro mesmo. E o meu filho tinha feito uma redação para um cursinho, que o tema era psicopata. E aí ele sempre teve dificuldade de prolongar, ele não tem assim uma noção de texto longo, né? E aí eu decidi escrever o Diário de um Psicopata para mostrar para ele como seria a história dele num livro, sem ser só uma redação. E escrevi todo o livro para, na última página, terminar com a redação dele. E eu tenho uma irmã que é professora, eu mandei para ela, ela gostou, e não, vamos publicar, e aí eu acabei publicando até o Diário do Psicopata antes do romance, que agora, depois de, sei lá, 7, 8 anos aí para escrever, que eu estou agora trabalhando para lançar o ano que vem. Muito bom. Eu acho que já temos um ponto em comum aqui, que é que nenhum de nós, eu também me coloco na roda nesse momento, que eu também escrevo, somos escritores profissionais no sentido de viver só da nossa escrita, né? Esse eu acho que é o primeiro ponto em comum, porque cada um aqui tem a sua profissão, né? Coincidentemente, temos aqui 3 professores, né? Mas um outro ponto em comum é essa coisa
de querer escrever, de querer colocar no papel o que passa na nossa mente, como disse o Rogério, né? E que ele tem vários livros não publicados, então é uma coisa até interessante para a gente levar para o público, né? Essa questão de que escrever não se resume só a ter a história materializada em livro, né? Quantas histórias você tem guardada aí, como disse a Glauce, dentro da caixa, né? Você ia escrevendo, ia guardando as histórias que você ouvia, que contavam para você, que você criava, até se tornar o livro. Então tem esse processo, né? Que começa com a nossa vontade, acredito eu, de colocar as ideias no papel, até chegar ao livro, tem esse processo. Então, quando a Glauce diz que escrever é simples no sentido de que qualquer um pode escrever, qualquer um pode publicar um livro, qualquer um pode ser um escritor, né? Eu acho que é muito por aí, não sei se vocês estão de acordo comigo, né? Quisera que a gente pudesse viver só de escrever livro, né? Mas a parte boa, que é o criar, é possível para qualquer um. Não é verdade? É possível, e aí vai chegar um momento que alguém vai ter o seu livrinho publicado, os seus livros publicados. Não é um caminho sem volta. Uma vez que você publica o primeiro, vai publicando sempre, né? Sempre que der, sempre que há oportunidade. Muito bem, eu acho que agora a gente já pode falar das criaturas, né? Das criaturas de vocês, de cada um de vocês. A gente tem aí histórias de princesa, né? Essas histórias de princesa que fascinam, né? E eu queria justamente começar por uma história não muito de princesa, né? Que é a história do Rogério. Rogério, fala pra gente qual é o gênero literário aí desse seu livro, mostra a capa, fala um pouco dele para nós, para a gente conhecer essa sua última obra. Esse gênero é romance, tá? É um triângulo amoroso entre a personagem Clemilda, Eumano e Moab, né? E, na verdade, o personagem Eumano, eu acabei colocando esse nome desse personagem em homenagem ao bairro, né? Onde eu sempre vivi, a minha adolescência, né? E infância, que é Eumano Veloso, né? E a protagonista coloquei Moab, que é a escola que eu sempre estudei em minha vida, Moab Curi. E por coincidência, esse ano eu estou dando aula nela, estou lecionando nela, né? E Clemilda eu coloquei de vilã, né? Mas é também uma homenagem a uma ex-colega de escola, que a gente estava muito na escola, acabei colocando dela, mas a personagem é totalmente oposto a ela. A personagem Clemilda, que é uma vilã, né? Que tem um amor obsessivo por Eumano, e ela vai tentar fazer de tudo para reconquistar o Humano. Só que o que ela menos pode imaginar é que a concorrente dela, né? Pelo amor que ela tem por Humano, é a própria prima, Moab. Aí vai ter classificação ideológica, né? Disputa de espaço, a busca do amado, né? Vai ter outras coisas a mais aguardando os leitores, né? Nessa leitura aí. E, na verdade, isso também, a Megera, na verdade, é uma adaptação do meu primeiro livro que eu escrevi. Meu primeiro livro eu escrevi em 2008, concluí em 2008, né? Que foi 5 anos, que, na verdade, chamava Menina dos Seus Olhos. Só que esse livro era muito grosso, ele tem 575 páginas, um tamanho assim. Então, para publicar, é muito caro. Só para correção ia pagar quase 5 mil reais, tá? Não tem como. Aí eu peguei e adaptei nessa obra aqui, né? Deixei só como é que eu disse? Só os protagonistas, Moab, Eumano e Clemilda, deixei neles, né? Nesse livro aqui ficou bem mais fino, ficou com 71 páginas só. Né? E deixei só esses personagens aqui, mas mais para frente eu quero se publicar O Menino dos Seus Olhos, sim. Né? É um livro que eu gostaria de tirar, não consegui tirar, acabei adaptando a Megera, que é uma parte dele também. Muito bom. É interessante porque o romance, né, é um gênero literário assim mais extenso, né, que o conto, que a crônica, a Glauce, que é cronista e contista também, né, Glauce, o romance, a gente divide essa história em capítulos
E tem que ter um triângulo amoroso, né? Eu acho que o triângulo amoroso é um dos ingredientes de um tempero de um bom romance, né? Quem é que não se fascina ao ler uma história, um romance que tem um triângulo amoroso, né? Algo que já vem lá dos gregos, o primeiro triângulo amoroso que se tem notícia da literatura ocidental foi o triângulo entre Menelau, né, Helena e Péricles, que originou a guerra entre Troia e Atenas, né? Então, depois com Machado de Assis, na Cartomante e tantos outros, então, triângulo amoroso é um tempero, né? Eu acho que fundamental para um bom romance, para prender a atenção do leitor. Mas a gente vai voltar também nessa história aí. Segura que eu vou passar agora para a Kátia. Kátia, fala para a gente sobre as suas princesinhas, sobre a sua história. Que gênero é? Então, aqui está, vamos ver aqui, A Árvore das Ilusões, né? Esse livro, apesar de ele começar como um conto de fadas, ele não é exatamente um conto de fadas, ele é um livro infanto-juvenil e ele foi escrito para que eu pudesse levar, né, até as crianças e os adolescentes de uma forma lúdica os perigos aí, né, que cercam as nossas crianças hoje praticamente em todos os lugares, né? Já chama Árvore das Ilusões porque ela representa aí esses perigos, né? As falsas promessas de felicidade imediata, né? Que a gente conhece bem aí através dos entorpecentes e de tantas outras, né, ilusões. E essa árvore representa no livro esses perigos. Essa história foi baseada numa história real da minha família, então a segunda parte do livro é basicamente real, né? A primeira eu conto a história da árvore, o que ela é, o que ela representa, que a família real que cuidava, que guardava, e ela foi roubada e acabou aí tirando a paz e a tranquilidade dos pais em relação às crianças e adolescentes poderem ficar livres nas ruas. E quando os adolescentes acabam conhecendo a árvore e a sua guardiã, e aí acontece toda a trama, né? E aí é uma saga assim bem sofrida, mas que esclarece bastante aí aos nossos jovens. A ideia é chegar o quanto antes nas crianças com essa mensagem, porque é mais fácil você prevenir do que você depois conseguir ajudar, recuperar, sair. Então a ideia era fazer uma história encantada de forma lúdica para chegar às crianças aí a partir dos 10, 11 anos até os 15 anos de idade. Muito bom, é bem interessante, porque quando a gente escreve para o público infanto-juvenil, por mais lúdico que seja, sempre tem um intuito educacional, digamos assim, um intuito formativo, né? E muito interessante que você escolhe a árvore, né? A árvore ela tem uma simbologia, né? E você fala de guardiã também. Depois eu queria que você falasse mais um pouquinho, sem dar tanto spoiler, obviamente, dessa guardiã, né? De você ter criado um enredo que leva ao público infanto-juvenil a discernir sobre essa questão de não envolvimento com as coisas que aparentemente trazem felicidade, né? Achei bem interessante esse caminho que você buscou aí para a sua história, viu? Parabéns. E a Glaucia, né, essa mulher aí multifacetada, dançarina, inclusive, né, de dança do ventre, escritora, professora. Fala pra gente desse seu livro, Glaucia. Bom, gente, esse livro foi lançado... Que gênero é? É crônica. Eu queria que fosse... Quando eu escrevi, eu estava bastante, assim, influenciada por um conto que eu li do Machado, que não é A Cartomante, é A Carteira.
né? Inclusive, eu sou viciada nesse conto. Não interessa se eu dou aula para... Não, 6º ano não dá, né? Mas do 8º ano até o ensino médio, eu trabalho esse conto. E eu estava viciada nele, trabalhando e tal. E eu falei, nossa, eu quero escrever igual Machado de Assis. Ó, a louca, imagina, né? Aí comecei a escrever os meus textos, né? E imagina, óbvio que não, né? E saíram crônicas. Aqui, tá? Acho que alguns de vocês já viram esse livro, por quê? Porque já tá velhinho, tá, gente? Ele foi lançado lá atrás, foi em 2013. Eu tenho o livro dele ainda, tá bom? Para vender ainda comigo. Bom, foi lançado por uma editora, né, da cidade, são 19 crônicas, e foram aquelas histórias que eu ouvia. Então, a Sandra me contava a história amorosa dela, sempre no foco feminino, né? Não dá, assim, eu falo, não dá para eu nem faço muita propaganda dele na escola, né? Porque não é um livro para adolescente, né? É um livro para mulheres, para jovens mulheres, né? Na época eu era mais jovem. E o interessante, até na sinopse, né, que eu mandei para vocês, eu digo que eu não gosto mais dele, né? Forte dizer isso, né? Mas não é que eu não gosto, é que se eu fosse escrevê-lo novamente, é que muita coisa eu escreveria diferente, né? Muita coisa aconteceu comigo na minha vida, né? Na minha vida pessoal e na sociedade, né? No nosso país. E eu acho hoje um livro assim, as histórias que estão aqui são todas assim, quase todas, tá? São 19 crônicas, que não eram contos, né? São crônicas. Porque uma vez uma amiga minha leu e falou, são contos, eu consegui escrever um conto? Ai, não, gosto, tá com cara de crônica. Eu falei, então que sejam crônicas, né? E foram 19. A maioria das histórias aqui são reais, tá? Óbvio, né, que eu dei uma pimentada aqui, outra ali, troquei os nomes, obviamente, e procurei, cada crônica, eu procurei falar, então, uma fala da mulher mais nova, da menina que se descobre mulher, a outra fala da mulher mais velha, a outra fala da mulher que se descobre homossexual, a outra, entendeu? Cada crônica eu tentei focar uma mulher diferente. Mas, mesmo assim, eu amadureci muito, né? Depois, eu sou outra mulher, eu não escreveria mais as minhas histórias do jeito que estão aqui. Aí, é para falar dos outros também ou não? Um de cada vez, já que você começou por esse, né? Era para falar de um, mas... Eu só tenho um livro, né? Que foi meu mesmo, que é esse daqui. Tá certo. Bom? Tá. Então, e eu lembro desse livro na Bienal de São Paulo de 2013, certo? Pois é, estava lá. Eu lembro, a gente estava lá junto com Miriam Menezes, né? Junto com a editora Garcia, e eu lembro da capa do livro, né? Que você lançou lá o seu, e eu o meu infantil, eu lembro dessa capa fantástica, achei muito, muito bem feita, muito bem pensada, curti muito a capa do seu livro. O Princesinhas não era uma opção minha. Eu não queria o nome Princesinhas, né? Eu queria um nome mais forte. Mas, como todo livro de crônica, vai o nome de uma crônica, né? De uma das 19. Então, tinha 2 ou 3 ali que ficamos, o editor e eu. Eu acho que para a estética do livro fica melhor Princesinhas. E estávamos ali no século XXI, né? Estamos, né? No século XXI. Então vamos colocar século XXI. Aí ficou. Bem mais emblemático, né? E aí vocês também falaram, e eu vou retomar aqui a fala, que é a questão da nossa referência, né? Eu acho que nós temos os nossos modelos, os nossos referenciais literários, ou seja, os autores e escritores que a gente leu quando criança, quando jovem, e lê quando adulto, e que nos inspiram também a gente a produzir as nossas obras. E aí a gente vai traçando um caminho, de repente a gente acha
o nosso estilo, né? A Glaucia citou que o Machado de Assis, né, a inspirava e ela queria talvez escrever como ele. E você, Rogério? Quem é o teu referencial literário? Quem foi? Quem são os seus inspiradores? O meu é o José de Alencar, Camilo Castelo Uau! Branco e a Lígia Fagundes. Mas José de Alencar é o mais. Livro de José de Alencar, colocando em minha mão, leio todos. Gosto muito da maneira que ele escreve, né? A linguagem, né, que ele toma, assim, a maneira que ele escreve os personagens, que ele narra a história. Assim, acho muito comovente, uma coisa que me faz inspirar muito. Legal. E você, Kátia? Quem são os seus referenciais aí, os escritores que te inspiram? Olha, o que me fez apaixonar pela leitura, né, foi a coleção Vagalume, que eu acho que muita gente vai se identificar. Inclusive, eu estou com a coleção completa aqui, que eu estou relendo, já que eu tenho muitos outros livros escritos para o meu projeto, a Árvore das Ilusões foi o primeiro deles, mas eu tenho outros temas, são 4 livros, na verdade, né, que eu quero lançar e trabalhar com os alunos nas escolas. Então, agora eu estou relendo a coleção Vagalume pela linguagem, simples, o conceito ali de se conectar mais com a faixa etária que eu quero trabalhar. Mas eu sou uma apaixonada pelas histórias investigativas, então eu sou muito fã do Sherlock Holmes, e o primeiro livro, assim, né, adulto, vamos dizer, que eu li foi do Jô Soares, que acho que é o Xangô, se eu não me engano, que é uma... Sim, o Xangô de Baker Street, sim. Isso, uma versão. Eu sou muito ruim, gente, de guardar nome de livro, nome de autores. Eu sempre que vou falar, eu peço 1000 desculpas, porque é tão importante, mas eu tenho um problema de memória, assim, terrível. Mas a literatura, na verdade, eu não tenho, assim, uma coisa que eu goste, não. Tirando os investigativos, que são minha preferência, eu leio tudo que cair, romance, Clarice, Machado, eu gosto de ler. Quando eu estou na minha fase de ler, é um atrás do outro. Mas influência mesmo, eu acho que me apaixonou pela literatura foi a coleção Vagalume. Tá. Eu vou pegar ainda você, depois volto para a Glaucia e volto para o Rogério. A Glaucia disse uma coisa bem interessante, que lançou o livro em 2013, pegou o livro, leu os seus textos e disse, hoje eu não escreveria assim. E isso acontece, né? A escrita da gente vai mudando a forma como a gente escreve, o que nós escrevemos, conforme a gente vai avançando. E eu queria saber, Kátia, por mais que você escreva para um público infanto-juvenil, se você percebe isso, né? De repente você pega um texto lá de trás e pensa, poxa, hoje eu não faria isso, ou modifica aquele texto lá de trás. Como é isso para você? Eu acho que isso acontece com todo autor, né? Porque a gente amadurece. Eu faço bastante curso também, né? Online agora, principalmente na pandemia. Eu aproveitei bastante esse ano, estudei muito escrita criativa, tenho feito bastante curso de conto. E esse romance que eu falei que estava escrevendo e terminei, e depois, no intervalo, na ansiedade, no ritmo que eu estava de escrever, eu acabei escrevendo o Diário do Psicopata, eu já fazem 8 anos. Eu acho que eu tenho umas, sei lá, 8 ou 9 versões dele, e esse ano agora eu jurei para mim que eu fiz de novo uma revisão, 3 revisões, né, seguidas, e agora mandei para a revisora mesmo, e não vou ler mais, porque a gente amadurece, tanto como pessoa, você está vivendo todos os dias, o mundo está assim, numa loucura, numa correria, tanta coisa acontecendo, acaba que muita coisa fica desatualizada, mas como a história já se passa mesmo, desde a infância das personagens, então, para mim, está tudo certo.
O livro A Árvore das Ilusões, com certeza. Se eu tivesse hoje tempo e condições, aliás, eu já fiz a versão dele para jovens, a partir dos 15 anos. Que aí uma versão mais verídica, mais carregada ali da nossa realidade atual, né? Sem passar tanto pano, porque senão eu teria que mexer nele todo, é uma estrutura completa, então, mas com certeza, a gente, toda vez que ele quer mexer. E você, Rogério, sua escrita mudou aí ao longo do tempo? Você modifica textos antigos? Você deixa do jeito que está? Não, se mudou uma olhada, a gente acaba modificando, né? E como a Kátia falou, né? Realmente a gente acaba se amadurecendo mais, assim, a escrita nunca é a mesma. Mas, gente, nós não somos o mesmo, né? Vai ter uma mudança. Então, eu encontro essa mudança nos meus primeiros livros, né? Sempre para os atuais, eu sempre encontro mudança assim. Uma coisa que eu percebi que eu não gosto muito de fazer é colocar meus livros assim, no narrador observador. Eu acho que deixa a leitura muito cansativa. Eu gosto mais de um narrador onisciente ou narrador personagem. Uma coisa que eu acabei amadurecendo. E como escritor, é uma coisa que eu gosto mais de me aventurar desse lado. Já é um estilo seu, né? Preferir um narrador personagem a um narrador observador, né? Isso já é um estilo de escrita, bem interessante. E, Glaucia, você falou que não escreveria do jeito que você escreveu, por quê? O que mudou no teu processo de escrita? Ai, Sandra, tanta coisa. Ai, você me conhece um pouquinho, Sandra, então acho que você já deve imaginar o quê, né? Eu acho. Mas você já tem certeza já, né? Então, assim, por exemplo, tá? Eu vou só dar um exemplo. Tem um conto, uma crônica. Tem uma crônica aqui que eu falei, eu não acredito que eu dei esse título para essa crônica. Eu fiquei muito brava comigo mesma, né? Feminista, não. Feminina, sim. Olha a minha preocupação em não ser feminista, e não passar a imagem de feminista, né? E hoje eu adoro ser feminista, eu nem sei se eu sou, porque tem hora que eu sou, tem hora que eu não sou, enfim, mas eu acho que é muito válido o movimento feminista, né? E aí eu falei, mas por que não? Aí eu fui ler o texto é totalmente feminista, né? O texto que eu escrevi. Né? Ele fala de liberdade, de escolha da menina, da personagem, e eu coloquei esse título bobo, né? Então, eu estou dando um exemplo do que eu não faria, né? Fora isso, Sandra, pessoal, de 2003 para cá, a gente passou por processos sociais. Eu fui mãe, né? 2013, desculpa. De 2013 para cá, eu fui mãe, né? Nós passamos por processos sociais, estamos vivendo uma pandemia ainda. Então, o país, o mundo viveu grandes emoções, né? E eu também. Então, os meus textos hoje, eles são quase que acho que impróprios, né? Porque não tem condições, não dá para ser. Eu nunca fui muito leve para escrever, né? Eu sou uma pessoa alegre, muito leve no meu jeito de viver, né? De tocar a vida, porque é uma opção minha, mas na hora de escrever eu pego pesado, sabe? Eu lembro que eu li A Metamorfose do Franz Kafka, né? E eu falei, meu Deus, aquilo me incomodou tanto. E eu queria escrever que nem ele, sabe? Eu queria escrever coisas profundas. E, então, eu não escreveria mais um livrinho assim, fofinho, entendeu? Mas quem sabe, né? Eu acho que é o momento que a gente está vivendo. É isso que eu não tô nessa vibe de escrever coisa fofinha, né? Eu tô de fazer coisas mas também não quero pegar, assim, ser chata, né?
Então, eu estou tentando... o ano passado eu já estava mais brava, mais revoltada, né, com tudo isso que aconteceu aí no Brasil. Agora eu estou numa onda mais leve, né? E estou muito voltada. Aqui eu já estava, né? Voltada para o lance da mulher, do feminino, né? Mas eu estava preocupada em não ser feminista. Hoje eu não tenho essa menor preocupação, né? Então eu tenho focado mais as minhas escritas são bem voltadas para o mundo, para o universo feminino mesmo, né? Mas da mulher mais mulher, mais madura, né? Isso que eu escreveria diferente hoje. Muito bom, né? Eu acho que, assim, o artista, ele sofre, né, no sentido de que o mundo, o contexto sócio-histórico interfere no processo criativo do artista. E a literatura é arte, e não poderia ser diferente para nós, para quem escreve, não é? Eu agora, nessa talvez última rodada nossa, independentemente do gênero literário de vocês, porque aqui temos uma narrativa infanto-juvenil, me parece ser um conto maravilhoso, temos um livro de crônicas e temos um romance, né? Então, eu acho que além do enredo, né, do bom enredo em uma crônica, do bom enredo em uma narrativa infanto-juvenil, num bom enredo em um romance, existe um outro ingrediente que para mim é o mais importante, que é a personagem, né? Ou personagem, esse substantivo que a gente pode variar aí o gênero, porque quando um personagem é bem construído numa história, eu não sei se vocês concordam comigo, o leitor torce por aquele personagem, né? Ou ele quer que o personagem se dê muito bem, se for o protagonista, se for o antagonista / vilão ou vilã, ele quer que se dê muito mal, ou seja, esse personagem foi bem construído porque o leitor torce, né, por ele. E aí eu queria que vocês escolhessem um personagem da história de vocês e lessem um trecho desse personagem. Pode ser? Vou começar pelo Rogério. Rogério, fale aí de uma personagem do seu romance, leia um trecho para nós, por gentileza. Acabou sofrendo na mão da vilã Clemilda, tá bom? Ah, vilã, ótimo, adoro vilã, adoro, super me identifico. Então, mas eu vou ler sobre o humano que acabou penando na mão dela, o protagonista. Aqui. O mundo aparentava cair sobre o humano naquela tarde. O humano sabia que Moab, sim, ela fazia e faria parte da sua vida desde as últimas semanas. Foi com Moab que ele descobriu o sentido da vida, as batidas do coração, as consequências de viver, o que estaria vivendo e o prazer de ouvir, falar e viver sobre Moab os novos sentidos da vida, sentidos os quais o faziam um homem novo, um homem feliz. O humano percebia até antes daquela bomba que era o mesmo sentimento percebido da amada a ele. Ambos se correspondiam, ambos se entendiam no amor, sentimento e convivência, a qual estaria se reciprocamente vivendo. Sentimentos da qual viu, sentiu. A felicidade correndo o risco de entrar em colapso. Clemilda não era simplesmente o seu passado. Clemilda era o câncer maligno estabelecido sobre sua felicidade. Uau, que trecho filosófico, profundo. Muito bom, parabéns, gostei desse nome, Moab. O poder do, como é que fala? Do narrador consciente, né? Com certeza, a narrativa em primeira pessoa, né? Muito bom, parabéns, Rogério. E você, Kátia, da Árvore das Ilusões? Olha, esse livro tem, assim, a mocinha, tem o vilão, né? Na primeira parte tem a vilã, e na segunda parte, que é a parte que eu vou ler um trechinho, vou ler um trecho da personagem Alexandre, que na verdade é inspirado, tanto a história quanto o nome, no nome do meu irmão. E eu agradeço muito aos meus 4 irmãos pela perseverança deles, que foi a atitude de se recuperar que trouxe aqui
a inspiração para poder, através de tudo que a gente viveu, tentar evitar que outras famílias passem. Então, esse trecho aqui é uma coisa que ele mesmo me falou uma vez, que quando ele leu o livro, ele chorou nesse trecho. Então, é o trecho que eu gostaria de ler. Alexandre não conteve o choro ao se lembrar com saudade e dor dos anos em que realmente era feliz. Gente, vou me emocionar. Eu sou terrível para ler meus textos. Espera aí. Dos momentos que vivera com sua mãe e seus irmãos, das brincadeiras e das noites frias em que ela fazia leite quente com biscoitos, enquanto lia histórias para eles antes de dormir. As lágrimas lhe escorriam pelo rosto magro e pálido, em pensar que não havia mais volta para ele. Pelo menos era o que todos diziam, que a ida até a árvore das ilusões era um caminho sem volta. Desculpa, gente, eu me emociono muito quando eu leio. Que lindo! Mas tem que emocionar mesmo, é bonita, uma criatura sua, foi você que gerou, você que criou, é para emocionar, né? Chorar é bom, né? Quando é de emoção assim, emoção boa, né? Parabéns, parabéns. Glaucia, e você? Ai, são 19 crônicas, eu fiquei igual louca aqui. É uma... Tá, eu tentei pegar, eu ia pegar um trechinho que eu escrevi em homenagem à minha mãe, mas eu não quero chorar também, não. Então, eu vou pegar uma aqui que acho que tem um pouco mais a ver comigo hoje, tá? Bom, todas as minhas crônicas aqui, eu comecei com o famoso versinho, né? Então, eu vou ler ele rapidinho. O ciclo da vida. Nem todo homem é dom, nem toda mulher é batom. Nem todo doce é bombom. Felicidade tem tom. Ouça o som, sinta o frisson. Aí vamos ao final aqui. Depois de 2 anos já benquista, respeitada, admirada e até invejada por alguns, digo por algumas, inveja é coisa de mulher, na empresa, Silvia estava com exatos 10 quilos a mais, com a taxa de colesterol proporcional ao salário, que deu saltos inesperados naquele último ano. O casamento ia bem, obrigada. Todavia, o marido já não elogiava mais os pijaminhas novos que passaram de shortinhos para moletomzinho. Ela nem percebia que se tornara outra mulher. Sorria menos, porém sentia uma segurança que jamais imaginava. Estava feliz. Família, dinheiro na poupança, saúde suficiente e sucesso profissional. Já estava até entrando num regiminho que a nutricionista indicara. Numa tarde de reunião com aquelas, agora elas, a porta se abriu e uma moça esbaforida, um pouco sem graça, desfilou em sua frente com um jeans tamanho 36, como se estivesse em câmera lenta, em slow motion. Silvia sorriu e não conseguiu mais se concentrar em nada naquela tarde. Mergulhou no passado, desejando recuperá-lo, revivê-lo ou simplesmente relembrá-lo. Fê-lo a reunião toda. Saiu de lá refletindo sobre o ciclo da vida. Muito bom, filosófico, um pouco lispectoriana, né? Muito bom. Esse papo tá ótimo, mas assim, existe um lado, né, de quem escreve, existe um lado de quem publica livro, que é vender o livro, né? E assim, o livro não é um qualquer produto, certo? A gente não pode vender como se estivesse vendendo, sei lá eu, né, doce, chocolate, um eletrodoméstico. A gente tem que ter um apelo diferente, né? Então eu queria agora, nessa última rodada, que cada um de vocês falasse, né, por que é interessante, por que é bom comprar o livro de vocês, né, o que tem de melhor na história e onde quem está nos assistindo pode encontrar, pode adquirir
um exemplar ou vários exemplares aí, né? Aproveitando que estamos chegando no final do ano, dar um livro de presente de Natal é sempre um bom presente, aliás, um excelente presente, né, Rogério? Então, o que eu posso falar é que... Cadê a capa desse livro bonito? Cadê o romance? Onde é que está a capa desse livro bonito? Olha que lindo! É um livro contemporâneo, né? Baseado... A história acontece em São José dos Campos, né? É um autor nacional, contemporâneo, quer dizer, é vivo, né? Não é estrangeiro, não é morto. Então, vale a pena conferir, né? É uma história que eu acredito que quem leu gostou, já comentou comigo também, né? Acabou comentando comigo. Eu acredito que outros também, quem ler, vai acabar gostando também, né? E, de alguma forma, como é que eu posso dizer assim? De alguma forma, comparando com uma coisa que aconteceu na história com a vida, com a vida real, né? Porque é uma história bem retratada na vida real mesmo, né? Os personagens, assim, por mais que é uma ficção, mas eu gosto do meu livro abordar bem a realidade, né? Fazer o leitor sentir na pele alguma coisa sobre o personagem que ele viveu. Um dos objetivos que eu sempre coloco no meu livro é isso. Então, muito bom. E onde nós podemos encontrar? Então, sou um autor independente, né? Então, para comprar mesmo, é através do meu WhatsApp ou minhas redes sociais. Posso estar deixando meu WhatsApp aqui? Eu acredito que sim. O seu Instagram já apareceu também para o público que está nos assistindo, mas pode falar sim o seu WhatsApp. Ah, tá. Então, 12, que são os Campos mesmo, né? Falo Paraíba, né? Então, 988031759. Então, pode adquirir diretamente comigo mesmo. O meu Instagram tá aí também, apareceu aí. Isso, @Rogério Rodrigues 118. Muito bom, Rogério. Muito bom. Muito bom. Kátia. Olá. Bom, o livro Árvore das Ilusões, tá? Você encontra nas minhas redes sociais também, lá tem o WhatsApp, pode ser por mensagem, tá? No Facebook, né? Que também é Kátia, a contadora de histórias, da minha página no Facebook, lá tem o meu WhatsApp e pode ser por mensagem. Olha, esse livro, hoje, né, é uma realização muito grande, porque é a forma de levar a nossa experiência, né, de superação e de cuidado com as nossas crianças, isso poder chegar às crianças. Então, o intuito é que isso chegue às crianças. Quem aí, né, que nunca teve dificuldade de conversar com os filhos adolescentes, com as crianças, sobre os perigos? Qual pai que nunca ouviu? A gente que nunca falou para os nossos pais, meu pai não sabe de nada. Eu falava para minha mãe nem sai dentro de casa, o que ela sabe da vida? Eu é que sei. Então, assim, eles ficam muito fechados para nós. E aí a história é uma forma de estar esclarecendo muitos perigos, não só em relação aos entorpecentes. A Árvore das Ilusões, ela representa aí todas as promessas falsas, amor abusivo, todo esse, né, envolve todos os problemas aí mais graves aí que a nossa sociedade tem vivido, as nossas crianças principalmente. Então, eu acho que é uma forma maravilhosa de você enriquecer o seu presente, o presente de Natal do seu filho, do seu neto, do seu sobrinho. Fora que é um livro para toda a família. Os pais também podem e devem ler para conhecer, para saber os comportamentos e tudo que envolve ali a história, a personagem. É um livro muito interessante. E você também pode doar esse livro para um aluno, e aí eu abro mão dos meus direitos autorais, também pelas minhas redes sociais,
aí ele sai bem mais barato, e aí ele entra para o projeto A Contadora de Histórias, que a gente dá o livro para os alunos, eles leem, e depois a gente vai lá e faz um bate-papo com eles. Então, quem quiser adquirir, é só entrar aí nas minhas redes sociais. Kátia, A Contadora de Histórias. Sensacional. Glauce, onde a gente pode adquirir o seu livro? Eu tinha, né, uma página no Facebook chamada Escrevi Sobre Você, ou Será que Sou Você? Mas naquela época em que todo mundo, um monte de gente foi clonada, lembra? Eu perdi o acesso a essa página. Você pode acessar essa página, mas eu não consigo mais configurar a minha própria página, né? Então, eu recomendo o Instagram mesmo, né? Eu recomendo o Princesinhas, Sandra, porque esse livro ele não tem censura, ele é bem leve para se discutir as questões femininas, as questões femininas, o feminismo mesmo, o que está acontecendo na sociedade hoje. Eles são histórias leves, são histórias acessíveis para os jovens do ensino médio, 8º ano, 9º ano, e esse é até um sonhozinho que eu não consegui realizar ainda. Eu, como professora da rede, eu não fui ainda em nenhuma sala de leitura antes que acabe totalmente, né, o projeto, discutir, falar sobre o meu livro ainda, sobre as histórias que estão aqui. Então, eu recomendo para as professoras, para as alunas. Eu falo sempre alunas e professoras, mas os meninos também podem adquirir um livro. Também, assim como a Kátia, estou disposta a ir à escola, a conversar sobre o livro, a gente discutir, porque é um bom material para a gente falar sobre o feminismo e o que é ser feminina, ou se é legal, se não é. Acho que é um bom presente também. Livro é sempre um bom presente, né? Agora a gente faz aí 1 minuto de consideração final, né? Vamos para as considerações finais. 1 minutinho, né? Falar por que essa literatura tem importância na vida de cada um. Kátia. Eu não ouvi a última frase que você falou. A literatura, por que é importante na sua vida? A literatura mudou a minha vida completamente. Ela entrou na minha vida como contação de história pela minha avó, que também é escritora, e a gente era muito oprimido, né? Não podia ter contato com outras crianças e, né, ter assim uma visão do mundo mais aberta, por excesso de cuidado dos meus pais. Então, quando a minha avó ia à minha casa e me contava as histórias do Malazarte, do Saci Pererê, fazia as brincadeiras com a gente, ela me mostrou que o mundo era muito mais do que aquelas 4 paredes, aquele mundo tão pequenininho que eu vivi, né? Então, assim, a leitura, a literatura mudou a minha vida para melhor, e mudou a vida, está mudando a vida das pessoas ao meu entorno, porque aí traz conhecimento, traz criatividade, traz alegria, traz emoções, traz tudo. Muito bem, muito bem. Glauce, 1 minuto aí de considerações finais a propósito da literatura na sua vida. É perpetuar. É ficar na história. Hoje mesmo, no HTC, lá, e eu brincando lá com os colegas, eu falei, o pessoal fala, eu não quero virar nome de escola. Eu falei, eu quero, né? Porque não tem problema, que seja lá, não tem problema. Porque a gente vai embora, né, Sandra? Então, quando você deixa um livro, né, uma história sua, o seu nome registrado, é diferente. O registro num livro, a gente sabe disso, a gente que escreve sabe disso, do que numa rede social, na tela, né, que vai para os dados aí, sei lá o que pode acontecer. E quando fica, isso aqui é para a história. Eu tenho livros aqui do avô, do bisavô, do meu neto, que eu não sabia que tinha escrito, né? Falei, nossa, eles viram um livro, né? Quer dizer, a gente só sabe da existência dessa pessoa se ela deixa filhos, né? Ou se ela deixa uma árvore, né? Ou se ela deixa escritos, né? Então,
eu acho que eu tenho muita vida dentro de mim para acabar comigo. Então, eu quero que continue aqui nas minhas Muito escritas. bom. É um legado, né? Que a gente deixa quando faz um livro. E você, Rogério? O microfone está mutado, Rogério. Agora sim. Então, eu faço agora da palavra sim, agora das vai. duas, né? Uhum. Então, faço da palavra das duas, na verdade, porque não tiro nem a vírgula do que eles falaram. Literatura é tudo isso mesmo, né? Literatura é inspiração, é o retrato nosso, da sociedade, né? É o espelho que nós pensamos, o que reagimos, né? Eu acho que literatura, como eu falei, literatura para mim é uma terapia, né? É alguma coisa que eu gosto. Eu percebo nas pessoas também que gostam de ler, eles se sentem bem com isso, né? Então, literatura para mim é tudo de bom, na verdade, né? É difícil nós vivemos sem a literatura. Muito bem, é isso, né? Eu acho que a literatura é aquilo que nos acomuna, né? Que bom a gente poder estar aqui conversando sobre literatura, né? Nesse diálogo, né? Nesse bate-papo descontraído e ao mesmo tempo assim tão sério, né? Porque é com seriedade que a gente escreve um livro, que a gente produz uma história, que a gente publica, né? Literalmente a gente dá a nossa cara para bater publicando um livro, não é? Mas eu acho que é um sonho também que se torna realidade quando a gente vê a nossa criatura ali formatada, editada, aquele cheirinho de livro novo chegando para a gente, né? E a gente autografando e vendendo. Eu gostaria muito de agradecer à FAC nessa parceria que temos, né? Agradecer também à Academia Joseense de Letras por ter me permitido participar desse bate-papo com vocês. E que venham outros, né? Que venham novos encontros aí no Parque Vicentina, nos quiosques, no Bambuzal, por todos os lugares da cidade, porque a gente está precisando falar de arte, a gente está precisando falar de literatura, voltar aí com o nosso fomento à cultura, não é? E a literatura regional, conhecer mais escritores, mais artistas, isso é muito bom para a população, isso é muito bom para a gente, né? A gente se sentir querido. Então, muito obrigada, boa noite a todos que estiveram aí conosco, tantos amigos que digitaram aí palavras lindas para a gente que está aqui, e meu muito obrigada por vocês estarem aqui com a gente, tá bom? Parabéns, Glauci, parabéns, Kátia, parabéns, Rogério, sucesso aí para vocês, que vocês vendam muito livros para escreverem cada vez mais, viu? Parabéns aí para todos nós. Gratidão aí para todo mundo. Obrigada, um beijo, beijo.